Amém, meus irmãos? Passaram bem a semana? Graças a Deus. Que benção. Isso é bom. Irmãos, nós estamos lá no capítulo 6, porque nós estamos adiantando, né? Só este livro nós estamos adiantando. Então, estamos no capítulo 6, página 87. Um padrão para os diáconos. Nós já comentamos, né? Nós já comentamos o capítulo que está aqui e os versículos de Atos 6, que eu volto a falar novamente, né, irmãos? A boa reputação vem antes da espiritualidade. Lembra? As qualidades: boa reputação, cheio do Espírito e cheio de fé, cheio de sabedoria, melhor dizendo. Então, a boa reputação é muito importante, o testemunho de vida, né? Principalmente porque os diáconos, vamos colocar dentro do contexto, principalmente porque os diáconos ficariam com a tesouraria, né? Que nós falamos da tesouraria. Os diáconos seriam o quê? Os tesoureiros, ficariam arrecadando e depois distribuindo para os órfãos e para as viúvas, para os necessitados. Então, tinha que ter boa reputação. Não ser como um Judas, né? Que não estava preocupado com os pobres quando aquela mulher rompeu o vaso de nardo, né? Ele estava preocupado com o dinheiro que poderia ser pago naquele perfume. Não para os pobres, mas para ele, né? Então ele metia a mão, né? No cofre, né? Então ele desviava, né? Dinheiro ali do grupo, certo? Aí Jesus, por que Jesus não expulsou? Irmãos, é necessário que tenha esses vasos da desobediência, né? Esses vasos de desonra, esses vasos sujos, né? Vamos dizer assim. Precisa ter. Porque às vezes Deus quer mostrar algo, né? Deus queria mostrar o seu poder para toda a nação israelita. Povo hebreu, melhor dizendo, não era uma nação. Precisava de um vaso sujo para ele demonstrar esse poder. E através de quem que ele demonstrou? Através de Faraó, trazendo pragas ali. Então, às vezes é necessário, né, ter esses vasos de desonra, né? Eu já falar vasos para honra e vaso para filhos, né? Da desobediência. Então, às vezes, para nós aprendermos até com isso, há esses exemplos aí. Certo? Então é mister, né? Às vezes que aconteça isso em nosso meio. Vamos lá, o padrão para o diácono. O diácono, assim como o diácono, o presbítero, o pastor, o crente, todos devem ter esses padrões, tá certo? Então, aqui ele descreve, Paulo vai descrever essas qualidades, porque o obreiro tem que ser um exemplo, né? O obreiro tem que ser exemplo. Então por isso que ele vai colocar essas qualidades e comentar ali os obreiros, mas não quer dizer que quem é membro não tenha que ter. Quer dizer que o membro pode tudo, não. Isso é característica para todos os crentes. Por isso que os livros pastorais, epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, são livros que nós devemos ler, porque falam muito da vida prática cristã. Temos que ler, temos que analisar e viver eles, porque eles falam da vida prática cristã. Agora, os obreiros têm que ser referências, né? Tem que ser referência. Então, diácono do latim lá quer dizer clérigo, né? A palavra no grego vai dizer servidor, diaconia, né? Servir, serviço, página 88. Serviço, né? Diaconia quer dizer serviço, servente. Tá certo? Então, lá em Atos diz que eles deveriam ter boa reputação, renome, né? Boa fama, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Aí tinha Estevão, que era cheio de fé também e de prodígios, né? Não tinha características a mais. Eu tenho boa reputação, sou cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, tá bom. Não, nós temos que transcender, né? Nós temos que ultrapassar. Quanto mais virtudes nós pudermos ter, melhor. Então nós temos que buscar ter virtudes e mais virtudes
para que as pessoas vejam o brilho da glória de Cristo na nossa vida. Certo, meus irmãos? Olha lá as características: honesto, honrado, casto. Então tem algumas palavras lá no grego que definem esta palavra. Lá temos no grego kalos, que quer dizer aquilo que é excelente, nesse sentido bom. Devemos nos esforçar para fazer o bem, agindo honestamente à vista dos homens. Temos a palavra semnos, que quer dizer venerável ou provado pelo tempo, reverente, reverência da idade, ou seja, aquela pessoa que mantém firme na sua posição. E temos ali, eukimonos, que é decente, decoroso, né? O cristão deve sempre agir de modo decoroso, assim como faz à luz de dia, né? Então essa é a doutrina, portar-se com decoro. Essa é a doutrina. Aí, só a partir dessa doutrina, na verdade nem a partir dessa doutrina, porque muitos não conhecem que a doutrina verdadeira é isso, decoro. Mas a partir deste ponto, passaram a falar muito de usos e costumes, né? Que usos e costumes já é o dogma. O dogma é o usos e costumes. Eu vou ver se eu acho aqui em Paulo, Coríntios, a partir do verso 18 ali, mas eu vou ler aqui o 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários, e aqueles membros do corpo que nos parecem menos dignos, a esses vestimos com mais dignidade, e aquele que em nosso corpo são menos decorosos, não sei se a tradução dos irmãos está assim, o 23, menos decorosos tratamos com revestimento de mais decoro, porque aqueles que em nosso corpo são mais decorosos não têm necessidade de decoro, mas Deus compôs a ordem do corpo, dando muito mais abundante honra àquele que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, senão que os membros tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. Então ele usa, para falar da igreja como corpo, ele usa esse conceito do decoro, né? Então nossas mãos, nosso rosto não precisam de decoro, então nós nem os vestimos, mas tem parte do nosso corpo, todo o nosso corpo precisa de decoro, e tem partes do nosso corpo que precisa de decoro dobrado, né? Duplamente, ou seja, né? Tem mais necessidade de decoro, né? Que são as partes íntimas, né? Do homem, da mulher. Então essa é a doutrina, né? Portar com decoro, ser decorosamente, né? Não decoração, né? Como a Nayara faz, né? Mas é decoroso, é a pessoa que se porta honestamente, né? Com decoro, sabe se portar bem, decente, pessoa decente, certo? Aí não tem como falar de saia, né? Porque tem saia que é indecorosa. Eu não posso falar de calça, porque tem calça que é indecorosa, assim como tem calça que é mais decorosa do que alguns vestidos, algumas saias. Então isso daí fica muito a critério de quem está vestindo, e saber se é apto para aquele momento ou não, né? Para ir à igreja ou não, certo? Transparência só no portal da prefeitura, né? Ou do estado, né? Então cada um tem que ter essa. Oi? Olha lá. O pastor contando lá da igreja, que uma vez foi uma mulher pregar lá, sabe? Essa tipo de saia bem, mas coisa, né? Disse que os pastores ficavam lá atrás, ficavam assim. Porque, né? Quem realmente, assim, você fica sem sair, porque se a gente fica olhando para frente, as pessoas acham que a gente está olhando para a pessoa, né? Então daí quem está atrás, até esse modelo aí do púlpito, a gente tinha que mudar mesmo. O modelo que os irmãos adotaram aqui é excelente, né? Que novas igrejas estão adotando, né? A Assembleia tem que mudar também, né? Um dia algumas já estão mudando, né?
esse negócio de ficar atrás ali, né? Que daí a gente fica, na hora da pregação é muito complicado. A gente fica olhando para as costas do pregador. A gente não consegue ver, daí tem alguns pregadores, né? Até viram ali, falam pra gente, mas a gente fica olhando para as costas dele, a gente não sabe as reações, então... com a pessoa. Exatamente. Então, alguns já estão mudando, estão colocando os obreiros do lado, né? Isso já é interessante, já é uma melhoria. Mas isso é um problema também, né? Aqui não acontece, né? Pelo menos não ouvi falar, né? Mas diz que tem lugares em que as irmãs vão com as costas toda despidas, né? E vão cantar lá na frente. Aí deixa os irmãos na prova mesmo, né? Teve um tempo, né? É bom, né? Que já são provados. Obreiros, né? Aprovados. Eu lembro que teve uma coreografia lá no Templo Sede, festividade dos jovens, aí nós, os dirigentes de jovens, estavam no púlpito. A moça estava com a veste de coreografia, só que eu acho que ela devia ter tirado a calça, né? Porque quando ela baixava aparecia totalmente a calcinha dela. Então acho que ela deve ter tirado, né? Só pode, porque sem a veste não aparecia nada, né? Quando ela não estava com aquela veste, estava com a saia, não aparecia nada, mas uma veste, acho que para ter mobilidade, acho que ela tirou e não se tocou que era transparente, que é aquele tecido de cetim, né? Então, falta de vigilância, né? As pessoas. Então, portar com decoro. O homem também, né? Portar decorosamente, né? Isso não é só para a mulher, né? Claro que nós sabemos que a sensualização na nossa cultura é mais feminina do que masculina, porém está mudando esse negócio aí, né? Porque hoje, antigamente sempre ensinavam que as moças deveriam ser recatadas, né? Então já vem da cultura de casa, independente de religião. Hoje não, hoje estão ensinando que você tem que ser tudo que você quiser. Aí já não tem mais essa, né? Claro que os homens também deveriam ensinar isso, né? Mas nós sabemos que não ensinava assim, né? Os homens ensinavam a ser malandro mesmo, e as meninas recataram. Mas agora não, agora os novos aí está bem complicado. Claro, oremos a Deus que seja resgatado esses valores familiares, né? Na nossa nação, que sempre houve, que é muito bom, né? Que é muito bom. Aí se a pessoa quando crescer quiser ser o que ela quer, aí é com ela, né? Ela toma conta da sua vida. Tratando de igreja, nessas cartas que você falou, a gente também pode, no caso, nós aqui que temos assim, trabalho com núcleo, a gente pode, às vezes, né, ensinar essas coisas práticas. Sim. Né? Nossa igreja geralmente se usa culto de ensino, mas poucos, né? Poucos às vezes entram nesse mérito, mas sempre há, às vezes em algumas pregações. Não como proibição, que dá sim, orientação, né? Orientação em relação à palavra, né? Exatamente, orientando. Nós temos essas orientações, às vezes em culto de ensino, às vezes em escola dominical, às vezes em alguns cultos específicos, até em pregação mesmo. Exatamente. Perfeitamente. É necessário, né? É necessário. Por isso que a Bíblia fala que as mais anciãs ensinam mais novas. Isso pode se colocar na fé também, né? Abraçar alguém. Só que o negócio é abraçar, né? E ensinar. Agora tem gente que não... tem igrejas, né? Que eles não abraçam ensinando, eles apontam querendo ensinar. Mas aí isso se afasta as pessoas. Porque você não vai abraçar para ensinar, você vai apontar. Nossa, quantas vezes já não fizeram isso, né? Comigo? Porque eu era doido mesmo. Eu berrava na igreja para mais de 1000 pessoas. Eu gritava mesmo, fazia bagunça santa. Dava glória, eu não estava nem aí com quem gostava e quem não gostava, né? Mas aquele negócio de meu Deus, que falava no púlpito, né? Obreiros que ao invés de me ensinar, né? Porque eu não sabia, eu era novo, queria buscar Deus, mas ninguém pegou para me abraçar e ensinar, só vi críticas. Graças a Deus que Deus ensina a gente, né? Você não saiu, permanece. Já chegou um pastor, já chegou a mandar eu calar a boca no congresso de 600 pessoas, 600 jovens. Mandou do púlpito assim, você cala a tua boca. Que glória a Deus não é só teu, língua estranha não é só tua. Não tenho culpa se ninguém quer falar língua estranha. Eu tô. Poderia perder um professor excelente.
Né? Os obreiros depois, mas isso foi benção, Thelma, porque isso me deu uma autoestima entre os obreiros, né? Porque todo mundo depois começou a me valorizar. Falou, olha, se fosse outro jovem, nunca mais pisava na igreja. Mas como é o André é meio doido, né? Ele nem deve ter ligado. E na hora eu não sabia o que fazer, né? Daí, ao invés de eu ficar quieto, me entristecer, que seria o natural, né? Eu comecei a gritar mais alto, né? Que o pastor fala. Eu comecei a gritar mais alto e dizer assim, ó, fala mesmo, Deus! É desse jeito, de doideira, né? Ainda bem que era adolescente, né? Tinha 15, 16, 17 anos por aí. Mas muito tempo. Você fala que você fizesse milhares de tempo. Eu devia ter uns 16, 17, né? Inclusive foi um dia antes do meu aniversário. Meu Deus. Foi um dia antes do meu Nós aniversário. estamos com dó de você. Um dia antes ou um dia depois, não me lembro. Acho que um dia depois do meu aniversário. Um presente de Aí, como eu estava muito cheio da presença de Deus, a gente não liga, né? Mas depois, quando a gente fica meio vaziozinho, aí vem o diabo, né? O diabo vem. É isso que você ganha, né? Por ir em monte, por jejuar. Aí a gente tem que repreender o miserável, né? Mas às vezes, quando nesses momentos que ele pega para arrebentar com a gente, né? E nós temos que estar firme, né? Não deixar ser envolvido pelas astúcias ciladas. Glória a Deus que a gente aprende, a gente cresce, a gente desenvolve. Mas é hora de dar pulo dessa altura aqui, ó, na igreja. Literalmente, né? Pergunte para minha esposa ali. Minha esposa não sei como ela quis casar comigo. Ela realmente foi prova de amor, né? Foi por Deus mesmo. Não era doido, não. E ela sempre muito quietinha, né? Você não passou para ela assim. Não consegui convertê-la. Ela que me converteu, né? Porque agora eu tô mansinho. Melhor. Ela que me converteu. Então, irmãos, isto que é honestidade, né? Isso que é honestidade. Olha lá, não de língua dobre, né? Língua dobre é pessoa que tem duas palavras. Ânimo dobre, quando a Bíblia fala, isso aqui é da tradução de Almeida que usa esse termo, né? Então, ânimo dobre é duplo ânimo, uma hora está forte, outra hora está fraco. Agora, língua dobre, uma hora ele fala bem, outra hora ele fala mal de você. Ou melhor, na frente fala bem e atrás ele fala mal. Então, o que ele fala em pé não sustenta sentado, né? São pessoas assim, de dupla palavra. E existe muita gente assim, infelizmente, irmãos. Muita gente, né? Que se faz, né? De amigos e não são amigos. Então, está ali, ó, né? O conceito que o pastor José Alves coloca. São pessoas traiçoeiras, fingidas, né? Hipócritas. Fingidas é hipocrisia. Que ilude as duas partes, né? Ele, enquanto está perto de você, ele fala bem de você e fala mal do outro às vezes. Quando está perto do outro, fala bem do outro e mal de você. Então, cuidado com essas pessoas, né? O salmista disse, aquele que assentava na minha mesa levantou o calcanhar contra mim, né? Porque isso daí vem de pessoas que a gente menos imagina. Menos imagina, pessoas que a gente mais ajuda. Já aconteceu comigo, já. Isso, a gente ajudou a pessoa, ele não... cogitaram o nome dele para o diaconato, a pessoa não estava quase que nem aí, eu gostava muito dele, né? Hoje eu oro por ele. Deus abençoe. Corri, não saí do meu serviço, lá pedi para sair, fui lá na Provopar, tirei os antecedentes criminais, tirei lá na internet, né, antecedentes criminais, tirei o extrato lá de SPC, né, lá na Provopar, que era necessário. Corri, levei documentação, e a pessoa nem aí, né? E ainda depois aluguei minha casa na época para ele, né? E cobrava um valor irrisório, né? A casa não era grande, mas o valor era irrisório, porque as kitnets lá eram 400, 500 reais. O valor que eu comecei cobrando dele lá na casa era 150 reais. E ainda fazia assim, ó, pedia para ele me dar 75 e 75 ele investia na casa do jeito que ele... Depois depois com muito tempo que ele ficou lá, 200 reais, ele me dava 100 e 100 ele investia. Como ele não estava fazendo nada, ele passou a me dar os 200. Ainda ficou 3 meses lá na casa, sem pagar, e eu comecei a cobrar ele naturalmente, né? Luz sem pagar, água sem pagar, estava tudo cortado. Tive que arcar com mais de R$1.000, né? Que ele me deixou, eu entrei na casa lá, não parecia que um bicho tinha morado lá, sinceramente. Esse não era o... Mas você queria que ele fosse?
obreiro. Não, ele tinha ido a diácono, mas daí ele se afastou, caiu, né? Eu não entra dentro dessas coisas. Não, inclusive depois que eu peguei a casa, eu falei, não, vou pegar, não tem jeito mais de deixar. Aí um dos filhos dele entrou lá e tirou toda a fiação. Você vê? Que treva, né? Que tribulação. Aí teve que refazer, né, toda a parte elétrica da casa porque carregou. Então, são pessoas que não prosperam, né? São pessoas que não dá certo, né? E vivem com essa aí, ó, língua dobre, né? Porque daí quando ele reconciliou com o Senhor, ele disse que já tinha me pedido perdão lá para o pastor atual. É mentira, né? Ele foi lá, né? Só foi lá no culto, me olhou, eu o saudei com a paz do Senhor, né? Desejo bênção, não guardo rancor, não estou falando, só estou comentando aqui, não guardo rancor. Aí você vê que a pessoa não se sente bem, porque ele apareceu esse dia na igreja lá também. Aí o pastor deu a oportunidade para ele cantando da harpa, ele ficou vermelho. Aí essa vermelhidão já me revelou que ele ficou com vergonha, né? Por eu estar no culto. Porque né, quando você está com alguma coisa, você já fica meio. Você já não vai com toda a pompa, quando você está bem. Aí o pastor me deu para pregar ainda. Eu falei, Jesus, me dá uma palavra que ele não pensa que é indireta, né? Eu não quero ainda que ele ache que eu estou desabafando, ainda vai achar. Eu nunca usei o púlpito para isso. Aí, graças a Deus, Deus me deu uma palavra boa. Mas eu também tinha, assim, umas indiretas, mas sem querer. Porque o texto que Deus me deu lá foi de Hebreus, né? Não fique nenhum raiz de amargura, né? Aqueles textos lá no âmbito do nosso corpo, alma e espírito, como nós devemos ser. Então, já ajudei o máximo que eu pude. Se eu não fosse aquela pessoa que ajudasse, eu tinha ido cobrar ele até os confins, né? Ele que não teve palavra, né, de homem, né? Teve essa dupla palavra. Mas não, paguei toda a dívida, né? E graças a Deus, Deus tem me abençoado. Graças a Deus. E peço, por isso que eu digo, eu oro para que Deus abençoe, né? Que a pessoa tenha, que se abra o entendimento dele, que ele siga Cristo firmemente, né? Porque ele é uma pessoa inconstante. Ele ora está, ora não está na presença de Deus. E Deus não quer que ninguém se perca, né? Então a gente também não deve desejar isso daí. Não alcoólatra, ela usa o termo bastante, né? Não apegado a vinho, porque o vinho era o comum da época, né? O vinho era aquilo que todo mundo bebia. Todo mundo bebia na época, era cultural. Então, por isso que Paulo usa não apegado ao vinho, porque não viciado, né? Pessoas que se embriagam, né? Inclusive o vinho era usado medicinalmente, né? Que Paulo orienta Timóteo, bebe um pouco de vinho por causa do teu estômago. Claro que a água naquela época não era uma água igual hoje, né? Tratada, era águas que realmente às vezes prejudicavam, né? Mais ainda. Aquele moço, né? Do bom samaritano da parábola, a Bíblia fala que é uma parábola, não é uma história real. A Bíblia fala que ele usou vinho e azeite, então isso daí a gente observa que na época eles usavam o vinho com fins medicinais também. Então é cultural. E qual que é a ideia para nós aqui? Que a pessoa, no Brasil, no caso, se fosse aqui, Paulo falava não dado a 51. a cana, né? Então, qualquer bebidas embriagantes. Na Bíblia, irmão, tem várias palavras para vinho. Tem o mosto, né, que é uma palavra, eu não vou lembrar a palavra certinho, mas o mosto, quando a Bíblia fala, é o suco da uva, é o vinho novo, é o vinho que não está fermentado ainda. Aí tem o vinho, né, que é o vinho forte, né, e tem a outra palavra que é para bebidas fortes, né? Então tem várias palavras que tem que entender lá no contexto, para não cair nessas falácias que a pessoa diz, mas Jesus bebia vinho, né? Mas então tem que saber que tipo de vinho, né? Que a Bíblia fala de cada contexto, certo? Tem o vinho novo, é o suco da uva, é esse que você compra aí. Você compra aí para ceia, né? Que é sem adição de água, sem adição de açúcar. Isso daí é o suco, é o mosto para eles. Aí tinha o vinho fermentado e tinha bebidas fortes. Lá, não cobiçoso de torpe ganância, a cobiça já é ruim. Agora a pessoa que cobiça gananciosamente é pior, né? Porque a cobiça dele é só para benefício próprio.
é só para ele estar bem. Então ele vai cobiçar. A cobiça é sempre algo negativo. A ambição tem o lado positivo e o lado negativo, né? Eu posso ver a prosperidade de você e eu posso desejar ser igual a você, ambicionar e trabalhar, lutar para galgar também aquilo que você lutou para ganhar. Mas tem um lado negativo que se torna a cobiça, né? Que daí a pessoa vai para a inveja, né? Vai para a maldade, vai falar mal, só conseguiu porque começa a difamar, né? Conseguiu por causa disso, conseguiu por causa daquilo, conseguiu porque o pai é isso, porque é aquilo, teve chance. Não, às vezes é a pessoa que todos que estão de fora nunca vão ver o esforço que você faz para as coisas. Então, o obreiro não deve ser assim, né? Com certeza. Olha lá, guardar o mistério da fé. Irmãos, imagine um obreiro incrédulo. E existem as pessoas que ensinam a palavra e não creem na palavra. Eu já ouvi de pessoas chegarem para dizer, de certa pessoa que perguntou para ela, você crê mesmo no que a Bíblia diz nesse ponto? Eu não creio muito, e a pessoa ensinava a palavra. Ainda ensina, espero que tenha se convertido, né? Porque interiormente a gente não sabe, né? Se a pessoa realmente crê. E às vezes quer debater com coisas que não são reais também. Não existe lógica. E acham que aquilo lá é uma verdade. Então, é complicado, irmãos. Tem que ter fé. E a fé, eu passei... foi na escola dominical. A fé, irmãos, a Bíblia fala assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Então a fé ela não se opõe ao entendimento, à razão. A fé nunca vai contrária à razão. A fé, a razão, pelo contrário, ela está até submetida à fé. Por quê? A razão é como se fosse andar uma milha. A fé anda a segunda milha. Então andar uma milha é você andar pela razão. Ir a segunda milha é por fé. Então a fé, a razão, ela é limitada, ela chega a um nível, dali ela não passa. Por quê? O homem não é só material, né? Não é só aquela parte material, ele tem partes que transcendem. E se você for pensar no homem como um ser material, apenas biológico, aí você vai ficar meio limitado, que é o caso das ciências, que pensam o homem como um ser biológico apenas. O ser material, o ser animal, mas o homem tem uma alma, né, que transcende a esse ser animal, e ainda tem um espírito, que é muito mais transcendente. Então a fé é o passo além. A única oposição que a fé tem é a vista, porque eu estou com esse livro na mão, eu preciso ter fé que esse livro vai vir para a minha mão? Não, ele já está na minha mão. Mas se eu não tivesse esse livro e disser, eu creio que esse livro eu vou obter, eu vou ter ele, eu não vejo ele, mas ele vai ser meu. Aí isso é fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera, né? Prova daquilo. Vamos ler lá o texto? Então a própria Bíblia dá o conceito, irmãos. Quando a Bíblia dá o conceito, eu não ouso dar outro conceito. Quando eu tenho um conceito na Bíblia, eu não ouso dar outro, né? As pessoas inventam, e daí nisso é que se inventa muita teorias furadas. Se a própria Bíblia está dizendo o que é, o próprio escritor explica, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não vê. Isso é fé. Simples. Aí as pessoas querem inventar teorias. Da salvação, né? Oi? A questão da salvação, né? A gente sabe que já somos salvos e está dentro de nós e não tem mais sentido, né? A salvação tem o seu âmbito, né? De que se você permanecer em Cristo, você não perde. Então você foi salvo, né? Algo assim que está dentro de nós assim e você pode pôr, mas isso não sai, né? Nós temos duas linhas, né? Uma que crê na certeza imutável da salvação, naquela segurança, né? Incondicional, que é calvinismo, e nós temos no outro lado da balança o arminianismo, que
crê na incerteza. São dois polos, né? Dois polos. Então a gente tem que ficar no centro. O centro é o quê? É Cristo. Se você ficar em Cristo, você não perde. Mas tem que estar em Cristo. Está em Hebreus até 2, pouco disso. Você permanecer nele até o fim. Agora, se você sair, aí é outra coisa, né? Se sair dele, aí é outro, daí perde mesmo. Se sair e rejeitar, né, a fé, daí é uma outra questão. Eu acho que já respondeu. Sair dele é largar e crer em outra doutrina, outra coisa. Às vezes outra doutrina, ou simplesmente não crer mais em nada, né? Não viver a vida conforme a pessoa quer. Então, olha aqui, eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus, e a única predestinação que existe é a predestinação para sermos semelhante a Cristo. Se você viver uma vida semelhante a Cristo, Cristo foi para o céu, você também vai. Pode ficar tranquilo. Olha lá. Aqui, ó, 3,14 de Hebreus. Porque já fomos feitos participantes de Cristo, ou seja, já fomos salvos. Tem outro texto de Hebreus que diz que nós somos salvos, e outros textos. Então nós já somos participantes. Agora tem um porém aqui, né? Porque sempre tem a condição. A salvação é de graça, é pela graça, melhor dizendo, mas tem uma condição. É dom de Deus, né? Salvação não. A graça vem, é um dom de Deus, mediante a fé. Você tem que crer nele. Se com tua boca confessar, com teu coração crer, então, ó, veja aí, tem uma condição. Então não é um oba-oba, né? Como alguns pensam. Então aqui tem uma condição, nós já somos feitos participantes da natureza de Cristo, desde que conservemos firmes até ao fim. O princípio da nossa confiança inicial, olha, coloca o princípio da confiança inicial, porque no princípio a gente é crente até o tutano, né? É crente incondicionalmente, e a gente tem que permanecer. Lembra-te do primeiro amor e arrependa-te e volte ao primeiro amor. Então, é essa confiança, aquela confiança inicial, né? Que tudo era perfeito, né? Tudo era de Deus, Mas nós éramos quase cegos, né? Não víamos erros em ninguém, né? Todo mundo era santo, todo mundo ia para o céu no mesmo instante. Aí depois que a gente conhece o bastidor, né? O negócio, Jesus da glória, por que eu fui amadurecer, né? Tantos boletos, né? No outro sentido, né? Tantos defeitos, tantos problemas, tantas dificuldades que e de fato, né? O céu já fala que é por esforço, né? Tem que se esforçar. Quem aceita Cristo e morre em seguida, glória a Deus. Agora quem está aqui tem que lutar, né? Cada dia. Sofre as aflições como um bom soldado. Então, fé é imprescindível. Imagina um obreiro que não crê na palavra. Não tem como conceber isso, né? As pessoas duvidosas, tem pessoas muito com a mente muito bagunçada, com tantas ideologias que você nem imagina, que misturam conceitos disso, daquilo, e estão com a mente totalmente deturpada. Então, por isso que nós precisamos ensinar genuinamente a palavra, para que as pessoas aprendam a palavra. E essa é uma regra que eu uso, né? Procuro usar a Bíblia, interpreta ela mesmo. Se nós vamos aprender lá em hermenêutica, a Bíblia interpreta ela mesmo. Então, se a Bíblia dá a interpretação de algo, eu não preciso de recursos teológicos para interpretar, só tenho que crer no que ela está falando. Agora eu posso pegar uma palavra aqui, inventar uma teoria, se eu deixar essa teoria muito bem estruturada, ela passa como uma verdade. Então isso foi o que fizeram com a predestinação. A predestinação é bíblica, mas inventaram teorias. Assim como fizeram com outras doutrinas também, né? E distorcem a palavra. A Bíblia fala que nós aprendemos que muitos obreiros viriam distorcendo a sã doutrina. E nós vivemos nesse tempo, irmãos, que tem pessoas pregando cada coisa aí que você nem imagina. Liberalismo demais, né? Teológico. Aí acaba acontecendo isso. Nós temos que se ater
Para mim, isso aí é uma regra áurea, né, irmãos? Tem que estar na palavra. Para mim, a palavra ali que vai dirimir, né? Se realmente é ou se não é. Daí, quando nós não temos muita clareza nas escrituras, a gente usa os recursos teológicos, né? A gente usa os recursos da teologia para poder entender um pouquinho melhor. Tem muitas coisas ainda que na palavra é um mistério, né? Que a gente não conhece plenamente. E um dia conheceremos. Porque outro conceito errado é que o quê? Se você não entende, nem procure entender. Não. A Bíblia fala que o que foi revelado é para nós. Então isso aqui é revelação. É para nós entender, não foi feito para nós não entender. Antigamente eu ouvia isso de crentes. E a Bíblia você nunca vai entender ela. Nunca vai conseguir entender. Pelo contrário, né? Tem tantas linhas teológicas, dá para entender de várias formas. E precisamos ser centrados, né, no que ela fala, para não ter problemas, certo? E dos problemas que entra às vezes é a tradição de homens, né? Nós aprendemos no básico aqui ontem que a tradição de homens é um problema. Ela entra e às vezes ela passa como se fosse bíblico. E Jesus falou lá para os fariseus: vocês estão nas tradições do homem e vocês desvalidam os mandamentos de Deus quando vocês praticam as coisas do homem. Desvalidam. Então, às vezes desvalidamos a palavra por causa de uma tradição humana, por causa de uma linha teológica que foi criada por alguém. Então eu acho muito interessante a história da teologia. Porém, a teologia, por algum tempo, a teologia não é a verdade incondicional, né? Ela é a análise humana para tentar entender um pouquinho melhor a palavra de Deus. Então aqui nós fazemos análise para poder compreender um pouquinho melhor. Não vamos compreender tudo num curso básico, médio, né? Vai precisar uma vida inteira nós analisando a Bíblia para poder ter um vislumbre. E não teremos todo o vislumbre, né? Só na glória. Na glória nós teremos a revelação plena. Glórias a Deus, né? Que seja consciente, né? Tenha consciência, né, irmãos, daqui de todos os seus atos, de tudo que faz, que passe pela prova para ser aprovado. Página 92. Irmãos, daí tem o texto, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, está aqui, irmãos, nós temos que apresentar-se a quem aprovado? A Deus. Infelizmente tem homens que acham que o monopólio e o poder está na mão deles, né? Que a gente tem que se apresentar aprovado para ele, que ele que tem que dar a aprovação. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a aprovação quem tem que dar é Deus. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse maneja aí, o texto original significa dar o corte certo. Dar o corte certo. Tramontina, né? Usam esse meme, né? Tramontina, corta certo, né? Então, dar o corte certo é saber para quem Deus está falando, para o que significa a palavra, para qual grupo Ele está falando. Então, saber entender isso. Jesus, por exemplo, usou o texto do Isaías 61 na sinagoga. Só que ele parou de ler, ele não leu e anunciar o ano da vingança, o tempo da vingança. Ele não leu, está lá no texto, não tem capítulo, não tem versículo, não tem ponto, não tem nada no texto hebraico original. Mas Jesus parou a leitura, porque ele sabia que não era o tempo da vingança. O tempo da vingança é grande tribulação. Ainda era o tempo da benevolência, tempo aceitável, né? O ano aceitável. Então é isso que é dar o corte certo, saber aplicar a palavra de forma correta. Tem coisas, nós comentamos isso ontem no básico, né? Tem coisas que está escrito aqui que é para Israel, não é para nós, é para eles. Tem coisas aqui que são palavras para o mundo, né? Geralmente juízos, né? Para os incrédulos, não é para a igreja. E tem coisas que é para a igreja. Então a gente tem que conhecer bem esses três grupos, a indumentária de cada grupo, as características de cada grupo, porque essas aí são as três medidas de farinha
está lá no capítulo 13 de Mateus, que o Senhor espera fermentar, né? Seja fermentado, que cresça. E é a atuação do Espírito Santo, né? Nesses 3 grupos, certo? Hoje ele está atuando na igreja. Nós temos que conhecer o nosso tempo, porque depois Deus vai retornar a atuar como atuou no Antigo Testamento com eles. A lei para eles não vai mudar algumas coisas na doutrina ali, né? Perdão, a doutrina não vai mudar, porque a doutrina é eterna, mas vai mudar algumas formas de culto, né? No culto, algumas coisas vai mudar. Inclusive, segundo os judeus, até, nós já vamos parar, até o porco vai ser santificado, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Santificado não, vai ser purificado. Eles entendem que o porco lá no milênio vai ser kasher, né? Kasher é comida própria para se comer, né? Que os judeus comem, kosher ou kasher. Aí eu achei o texto, né, que fala isso, que dá o vislumbre disso, né? É Isaías 66. Parece que o texto é esse, mas só que o texto também fala de outra coisa ali, né? Mas eles colocam esse ponto, né, que vai ser, que fala ali que na carne de porcos e de ratos, né, que outras abominações que são consumidos, parece-me que é a partir desse 66:17, que é a partir desse texto aí que eles cogitam, né? Mas isso daí é uma cogitação judaica, né? Judaica. Aí talvez seja por esses vislumbres aí que eles têm o entendimento deles, né? Então, que isso aí fala do final ali da grande tribulação. Final da grande tribulação. Esses textos falam do final da grande tribulação, do milênio e um pouquinho do estado eterno. Então talvez seja embasado ali que eles falam que estão comendo comida de porco, né? Estão comendo carne de porco, e outras coisas que são abominações, né? Então pode ser, né? Mas não se sabe. Isso aí é uma cogitação judaica. Nós sabemos que, pelo que Paulo ensinou, você pode comer aí, não tem problema, né? Nós não fazemos parte desse grupo judeu. Mas lá para os judeus que viviam na época, ele mesmo disse: quem não come, não precisa comer agora, não precisa passar a comer. Não julga o que come, e o que come não julga o que não come. Então nós temos que entender que são etnias diferentes, certo? E muitos missionários foram provados nisso, né? Tiveram que comer coisas estranhas, né, no campo missionário, porque para ser aceito, né, pelo povo, senão não seriam aceitos a mensagem. Então nós temos que entender que coisas culturais são temporais, e a Bíblia ela é atemporal, ela é aculturada, ela encaixa em todas as culturas, porque a cultura que ela ensina é a cultura do Evangelho, certo? Vamos parar aqui? Não, a minha dúvida, esse dia eu estava pensando, Jesus quando ressuscitou, ele já estava com o corpo ressurreto, o corpo glorificado, só que ele teve fome. Ele está aqui, veja, isso é material. Agora ele está no céu espiritual, ele tem que comer alguma coisa para manter o corpo material. Essa é comida, vem de onde se é espiritual, mas não tinha que ser material também? A verdade é assim, ó, o corpo que Jesus estava na ressurreição é um corpo ressurreto, certo? E quando ele chega no céu, ele vai ser glorificado. O corpo ressurreto, ele já é glorioso em relação ao corpo natural, porque ele atravessa a parede, né? Ele aparece, desaparece, ele não está limitado a tempo, espaço, né? Ele pode aparecer em qualquer lugar. Agora tem o corpo glorificado, né? Que é o corpo de Cristo. Este não depende de alimentação, porém se alimenta também, porque nós teremos um corpo glorificado, como o de Cristo, a Bíblia fala, e nós nos alimentaremos. Tem a ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro, tem as bodas do Cordeiro, melhor dizendo, depois tem as bodas do Reino, que será aqui na terra, que nós viremos para a terra para celebrar as bodas do Reino. Então isso daí é que o material vai ser tragado pela vida, é isso que vai acontecer. Nós se alimentaremos, porém nosso sistema não será mais um sistema digestório, né, digestivo, senão precisaríamos ir ao banheiro, né, não com o corpo glorificado.
Mas quando Jesus comeu peixe, que é um material. Quando entrou no corpo de Cristo, corpo ressurreto, não glorificado, aquilo lá foi dissolvido, né? A Bíblia fala que o mortal será tragado, né, pela vida. Tudo que é mortal será tragado pela vida. O corpo, esses corpos gloriosos, eles não dependem da alimentação. A alimentação, ela será só para fim de comunhão. Ou a ceia do Senhor que nós participamos hoje, ela é para encher nosso bucho, né? Ela não é. Para que ela serve? Para nós termos. E hoje às vezes nem temos mais, porque nós deixamos tornar um ritual. E às vezes nem se importamos com quem está do nosso lado, né? Comemos e nem ligamos para mais nada, né? Então, infelizmente, muitas igrejas... O corpo glorificado, então, no caso você não queira comer, tem que mudar. Não, ele não vai depender, né? Ele não vai depender da comida para estar de pé, porque o alimento... É sempre magrinho. Sempre os beltos, né? Porque nós teremos vida, né? E essa vida é a partir do Espírito. O corpo natural precisa de alimento, né, a cada tempo para se manter. O corpo espiritual não terá necessidade. Os alimentos serão a fim de comunhão. A Bíblia fala que, se nós analisarmos o texto original, diz que o povo no deserto comeu o pão dos poderosos. Pão dos poderosos é pão dos anjos. Então, se nós associarmos, o maná seria alimento dos anjos. Então o anjo precisa se alimentar, é um ser espiritual, mas tem um maná ali. Pelo menos se você pegar aquele texto ali de Salmos, que eles comeram o pão dos poderosos, está dizendo que é o pão dos anjos. Então tem muitas coisas que é mistério ainda para nós, né? Mas o certo é que comeremos, alimentaremos, não engordaremos. Mas não é para aquela necessidade, né? De ter fome, de ter sede, né? Porque, irmãos, entrando nesse mérito, o que teremos no milênio para a eternidade futura? Nós teremos os glorificados, certo? Que dá a entender que a igreja será glorificada. O próprio João disse, não sabemos o que haveremos de ser. O certo é que assim como ele é, também o seremos. Essa revelação que João tem. E olha que João andou lá no céu, né? Em espírito. E ele não tinha clareza também. Paulo vai falar que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Então é a base que nós temos, a igreja glorificada. O povo da grande tribulação não diz que eles serão glorificados. Isso é uma cogitação que fizeram teologia mais antiga, que em algum momento eles serão glorificados, mas não serão. Eles serão ressuscitados e reinarão com Cristo. O único galardão deles é reinar por 1000 anos, certo? A igreja reinará eternamente. Eles por 1000 anos, é o galardão por se manterem fiel. E só fala que eles foram ressuscitados. Aí tem aquele ponto lá que eu falei para vocês: o corpo ressurreto já é glorioso, imortal, não morre, não depende de espaço físico, né, tempo. Glorificado. Nós temos glorificado, né? Que é o corpo de Jesus foi ressuscitado e quando chegou ao céu foi glorificado. E nós vamos ter pessoas naturais. Essas pessoas precisarão de comer da árvore da vida para ter perpetuidade. Essas pessoas vão se alimentar das folhas que trarão saúde para eles. No novo céu e nova terra não vai ter hospital, não vai ter farmácia, não vai ter nada disso, né? Só vai ter a árvore da vida que vai trazer vida para aqueles que se alimentarem. Ele gosta de remédio. Como que é? Como que é o nome aqui? Vai ter saúde. Hipocondrias. Então lá você não vai nem precisar da árvore da vida, porque você vai ter vida em si mesmo. Quando diz lá, comerá do fruto da árvore da vida, claro que provaremos para ver que fruto é esse, né? Provaremos, mas tudo isso está, árvore da vida, coroa da vida, rio d'água da vida, tudo isso tem o sentido de vida eterna. Mas para quem for natural, eles precisarão se alimentar dessa. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse, né? E as suas folhas são saúde para as nações. Você vê que a história vai continuar aqui. Aí nós teremos o estado eterno, glorificados, ressuscitados, e eu costumo dizer que o terceiro grupo é imortalizados. Eles serão como Adão seria se Adão vencesse
à prova e comesse da árvore da vida. Eles teriam vida, não morreriam, certo? Mas o corpo deles não terão a glória, né? Como dos glorificados dos ressuscitados. Por isso que Paulo diz, né? Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, e de estrela para estrela tem glórias diferentes. Certo? Vai ter glória para todo mundo. Então é algo extraordinário que vai acontecer lá. Irmãos, vamos continuar aqui, ó. Recomendações para as mulheres. Honestas, já falamos de honestidade aqui, então é a mesma decência, pessoa honrada, né? Pessoa que é considerado com honradez, mesma coisa que o homem, não muda, né? Não maldizentes, olha lá do grego, que interessante a palavra maldizente, diabos, da onde deriva diabo, né? Que é difamador, caluniador, página 93, certo? E isso é um pecado no hebraico, se chama Lashon Hara. Lashon Hara. Esse aqui é o pecado de Lashon Hara, né? Lashon Hara. Tem um H aqui, né? Não tem centro. O que é essa aqui? Lashon, língua. Língua maldizente. Língua maldizente. Isso é um pecado que para eles é quase irreparável. Eles dizem. Por quê? Eles contam uma história. Tinha um rabino, né? Que ele sempre passava na frutaria e pegava uma maçã. Só que ele acertava em outros momentos com o dono, né? Sempre. Ele sempre pegava uma maçã e levava, porque ele não tinha tempo para ficar. Aí entrou um novo atendente e ele viu o rabino pegar lá a maçã e ir embora. Aí ele espalhou para a comunidade: ó, o nosso rabino, ele é ladrão. Nosso rabino é ladrão. Aí toda a comunidade, chegou um momento que ninguém foi, por quê? Todo mundo ficou sabendo, vai ouvir um rabino ladrão? Não vão para ouvir, é um mentiroso, é um hipócrita, né? Aí até que daí ele foi procurar saber, né, o porquê que ninguém foi. Aí ele ficou sabendo que o fulano lá falou que ele era um ladrão. Aí ele foi chegar e conversar. Falou: você sabe há quanto tempo eu compro nessa frutaria? Já faz mais de 15 anos que eu compro aqui. Eu tenho algo combinado com o dono, que eu pago sempre em outro momento, porque eu não tenho tempo quando eu passo aqui de passar em filas, então eu pago. Aí ele viu o que cometeu, né? Ele ficou muito mal com aquilo e chegou um momento que ele pediu perdão. Ele chegou até o rabino e falou: rabino, você me perdoa? Você me perdoa pelo que eu fiz? Ele falou: eu te perdoo, mas tem uma condição. Você pega esse travesseiro aqui e abre ele e solta as penas ao vento. Depois junta essas penas. Aí ele foi fazer, né? Porque a cultura deles, eles são muito obedientes. E daí ele viu que era impossível, né? Porque o vento bateu e bem na hora, né? Parece que veio aquele vento forte, né? E ele viu que era impossível ele pegar novamente aquelas penas. Ele chegou até o rabino e disse: rabino, é impossível. Quer dizer que o meu pecado não tem perdão? Ele falou: não, você está perdoado. Quando você chegou a se humilhar, você já está perdoado. Eu já te perdoei do teu pecado e você já está perdoado. Só que reparar o erro, às vezes pode ser impossível. Às vezes você destrói uma família, destrói um ministério, destrói uma vida por causa de uma palavra. Por isso que a Bíblia fala que aquele que semeia contenda, Deus abomina. Então a língua maldizente, ela é terrível, né? Então temos que ter uma língua santa, né? Então isso aqui é tanto para homem quanto para mulher. Está aqui para mulher porque foi meio tendencioso esse negócio, né? Porque homem maldizente é pior ainda, né? Homem fofoqueiro é pior que mulher, né? Quando dá para ser fofoqueira. Então não é só para mulher não, é para homem também isso aqui, né? E entre os obreiros, então, aí o negócio piora, né? Mãos sóbrias,
Sobriedade é equilíbrio, é equidade, é ter a mente sã, é ter controle, ter autodomínio, né? É pessoa que tem essas características, né? Que todos precisamos ter também. Fiéis em tudo, né? A fidelidade é uma característica boa para todos também, né? Fiéis em tudo, certo? Olha lá. Não, daí misturou aqui, não bígamos, mas marido de uma mulher só, que a bigamia, a poligamia era comum na época, né? Era comum. Aquele dia quando você falou, porque quando a gente lê aqui, né, a gente não dá muita atenção nisso por causa da nossa cultura, né? Isso. Mas é interessante isso que você falou, né? Era comum, né? Então, por isso que eles falaram. Outro momento vai dizer que marido de uma mulher só, não é que tinha que ser casado para ser do ministério, porque as características que eles mais prezavam, que Paulo ensinou para o ministério, eram características morais. Você pode ler em Timóteo e Tito, morais. Não tinha essa de estar casado. É porque é bem provável que Timóteo não foi casado e chegou a se tornar pastor da maior igreja, que era a igreja de Éfeso. E ele disse para Timóteo que foge das paixões da mocidade. Por quê? Ele não era. Ele devia ter uns 20 anos. Hoje, se fosse depender da igreja, você só dirige a igreja se tiver com o cabelo branco, né? Por quê? A ideia de ministério deles é totalmente equivocada. Só que agora está vindo uma geração diferente, né? Que analisa diferente, já tem bastante obreiros novos, né? Bastante obreiros novos. E precisamos entender isso, que na Bíblia é Jesus quem chama. Se Jesus chamou, se a pessoa tem testemunho, já não é neófito, já tem anos na fé, você vê o fruto, né? Vê que é fruto bom, não tem o porquê não deixar ele atuar no ministério que Deus chamou, certo? Eu dou graças a Deus que essa corrida eu não corro mais, não, porque Deus mostrou para mim qual é o meu ministério. Eu oro para que as portas sejam abertas dentro desta área. Eu não preciso ficar correndo para outras, porque eu sei o que Deus tem para mim no momento. Lá na frente eu já não sei. Aí Deus pode me mostrar, né, o que Ele tem lá na frente. E a gente segue fazendo o que Ele coloca em nossas mãos para fazer. Fale. Não, é que eu estava falando a respeito de marido de uma esposa só. Na nossa cultura é separar de uma e casar com outra. Já foi marido de duas. Tem gente que analisa isso, depende da igreja, depende do local. Tem gente que interpreta esse marido de uma esposa só, se acontecer uma viuvez ali, ele não casar de novo. Tem gente que analisa assim, mas não tem esse âmbito aí, né? A nossa. Marrocos pode se casar com 3 mulheres. Foi minha reportagem, conseguia sustentar as 3 da mesma. Diminuiu então? Era 7, né? Havia 3, aqui faz lá com 3, né? Daí ele consegue sustentar as 3, você vai ter que ser. Tem que ser igual. É aquela cultura que nós vemos que até na Bíblia existia, né? Não tinha. Os caras se convertem. Aí ele vai ter que aprender a nova cultura do Evangelho, né? Por exemplo, diz que na Índia, uma professora de geografia falou para mim, mas eu não acredito muito, porque a Índia não tem essa característica. Diz que a mulher pode ter mais de um marido na Índia. Mas eu não. Quando a gente é aluno, a gente acredita em tudo que o professor fala, né? Depois a gente analisa, vê. Porque na Índia a mulher não tem tanta autonomia assim, naquela cultura, para ter mais de um marido. Elas são muito submissas, né? A cultura da Índia, a mulher tem que ser submissa. E geralmente essas leis são para os homens. Mas por incrível que pareça, a gente fala, por incrível que pareça, o único país no Oriente que ele é democrático é Israel. É o único. O único país no Oriente que tem marcha gay é Israel. Tem marcha gay porque eles são democráticos. Agora, no muçulmano ali que está em volta, se for gay, é apedrejado. É apedrejado. O único país que tem essa liberdade, vamos dizer assim, que eles dão liberdade religiosa, dão liberdade de tudo, é Israel. A mulher é obrigatória a mulher servir o exército. Não é escolha opcional. É obrigatório, tanto mulheres quanto homens servem ao exército. Aí estão transmitindo aí, né? Não sei se você viu lá
uma matéria no Face, coloca, você sabe quem é Gadot, não sei se é Gadot, Gadol, que é aquela que fez a Mulher Maravilha, não lembro o nome dela. Eu vi uma coisa assim, é quase isso que eu falei. Ela serviu o exército, foi condecorada no exército. Então até tem um filme lá que faz menção dela servindo o exército, porque ela é israelita. E a mulher tem que servir o exército. Por isso que não é incomum você ver fotos de mulheres com um armamento pesado aí em Israel. Se você segue alguma página nesse sentido, você sempre vai ver. Justamente porque as mulheres servem ao exército. Então é o único país, e é um país que o mundo é contra, né? Um país que praticamente quase que o mundo inteiro é contra. Os mormons são politeístas? Politeísta não, eles têm umas crenças aí meio divergentes, né? A revelação que eles se baseiam na revelação do anjo Moroni, né? Professor, é Gal Gadot. Gal Gadot, né? Eu falei Gadot, Gadol, né? Gal Gadot, quase lá, Gadot acertei. Gadol é grande, né? No hebraico. Eu sei que seria alguma coisa assim o nome dela. Gal Gadot, obrigado. O período da internet é bom por causa disso, né? Se a gente falar bobeira, já nos corrige na hora. Não leva para casa, né? É assim mesmo, isso é bom, isso é um ponto. Então, eu não tenho esse conhecimento se eles são politeístas, acredito que não. A revelação que eles acreditam nesse outro evangelho, né? Foi revelado a partir desse anjo Moroni, que Jesus esteve na América do Norte, né? Pisou para as Américas aqui e trouxe essa revelação. Então é nisso que eles se baseiam, né? Aí eles têm as crenças lá no casamento eterno, né? Que esse caso aqui, alguns casamentos são eternos, que vão durar para sempre. Alguns dizem lá que no escopo da doutrina eles eram polígamos, né? Polígamos. Aí sim, né? Diz que até o próprio Smith, né? Joseph Smith tinha várias esposas. Então, eles têm isso nas suas crenças. Agora, politeísmo não, eles só têm essas crenças diferenciadas em Jesus, né? Que Paulo já orientou, né? Se aparecer alguém pregando outro evangelho, seja anátema, né? Então, é um outro evangelho, uma outra revelação, totalmente equivocada. E usam textos bíblicos no livro deles, para sustentar os equívocos. Por isso que temos que tomar cuidado, acho que é isso que entrou, né? Entrou na aula passada, textos isolados. Temos que tomar cuidado com textos isolados, senão a gente usa fora dos seus contextos, e às vezes a palavra não quis dizer aquilo e nós achamos que é aquilo. Talvez seja algo assim que foi comentado. Aí se eu usar fora do contexto algumas coisas aqui, se eu usar fora do contexto aqui, eu posso dizer para você que em vão é nossa fé. É mesmo assim. Texto fora de contexto é pretexto. Quer ver? Eu posso dizer para você que está na Bíblia. Está na Bíblia que em vão é nossa fé. Não é nossa fé mesmo. Está aqui em 1 Coríntios. Achei que ele antes, né? Vai brigar com Paulo daí. Quer ver o que ele fala aqui? Paulo é terrível. Deixa eu ver. Estou em Romanos, aí não vou achar. Deixa eu ver. É o 14, mas acho que tem traduções que está diferente. Veja e leia 1 Coríntios 15, 14. Veja a parte B do versículo. Diz assim, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Aqui diz que é vã a fé que vocês têm. Aí, é vã a tua fé. Parte B, né? Parte B. Mas o versículo inteiro diz assim, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação, em vão é o nosso testemunho. Mas ele ressuscitou, então nada disso é vão. Mas viu, eu posso dizer, se a pessoa não abre a Bíblia e não lê os contextos ali, eu posso usar na pregação e dizer, nossa fé é vã. E daí, às vezes a pessoa pode aceitar. Certo? Inclusive diz ali, nós podemos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. Mas nós vamos se apresentar diante de Deus, que está ali também. Se não houvesse ressurreição, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Que era uma palavra dos gentios, né? Tinha esse grupo que seguia a filosofia liberal. Podiam maximizar o prazer. Então, irmãos,
É claro que a poligamia não está no projeto de Deus, já aprendemos isso aqui no curso básico, né? Que Deus fez uma Eva para um Adão, né? Na visão de Deus, única de Cristo, única base para que o casamento seja desfeito seja uma traição. Se não quiser ir pelo caminho do perdão, ela dá essa base. Na visão de Paulo, aprendemos aqui que se houver algum tipo de opressão, ele dá o direito também, né? Se você estiver sofrendo, correndo perigo de vida, às vezes, né? Ele diz aparta, se separa, tá lá. Então, a Bíblia, ela mostra como que deve ser o casamento bíblico, né? À luz da Bíblia. Olha lá, o que governe bem a casa, isso para as mulheres e para os homens, que governe bem os filhos. Mas já vai repetir agora a próxima aula, quer ver, irmãos? Eu só preciso mostrar um negócio para vocês, mas praticamente essa aula vai repetir. Eu preciso mostrar aqui para vocês, que agora vai falar dos pastores, né? Eu preciso mostrar a hierarquia. Depois eu vou colocar foto dessa Bíblia ali que eu trouxe para os irmãos. Puder trazer aqui para mim, por gentileza? Qual que é a hierarquia bíblica? Paulo coloca ali, ó, sobre o episcopado, né? Obrigado. Que excelente obra almeja. Isso está em Coríntios lá, né? Em Timóteo, né? Quem deseja o episcopado, 3, 1 a 7. Excelente obras deseja. Então nós temos aqui, ó, irmãos. Nós temos, eu acho que eu já tenho ensinei isso aqui para vocês no básico. Nós temos o episcopo, certo? O episcopo, quem que é o episcopo? É o bispo. Esse bispo aqui, ó, vem da palavra episcopo. Epi quer dizer em cima, né? Ou seja, visão de cima. Então é superior. Então na Bíblia, o episcopo ou bispo, quem que era? Tem gente que diz que bispo e presbítero é a mesma coisa, mas não é não. O bispo era aquele que era líder de líderes. Então é como se fosse um pastor presidente na assembleia, por exemplo, né? Ele é pastor dos demais pastores principalmente. Daí cada igreja local tem um pastor. Então ele é líder de líder. Ele é aquele que está vendo de cima. Ele ensina os líderes, ele orienta os líderes, ele ensina os líderes. Porque um pastor presidente não é para ser pastor de toda a igreja. Não tem essa condição, né? Ele tem que ser pastor dos pastores para que os pastores apacentem as ovelhas, certo? Ele é um bispo, né? Nós não temos consagrações, isso na Madureira já tem, mas na nossa ali não existe consagração a bispo. Caso Samuel Ferreira lá da Madureira, ele é bispo, né, hoje. Aí nós temos aqui, ó, presbitério. Presbitério. Quem que é o presbitério? À luz da Bíblia, isso aqui, ó. Cada igreja vai ter as suas nomenclaturas. À luz da Bíblia, o presbitério são apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores, Pastor nem quarto. e doutores. Esse aqui é nessa lista sim. Tem outra lista que será diferente. Agora o apóstolo está sempre no primeiro. Vamos ler a lista de Coríntios? 1 Coríntios 12. Deixa eu ver se não. 12 e 28. 12 e 28 diz assim, ó. E a uns Deus designou, e aqui ele coloca ordens, né? Primeiramente como apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Já vou explicar o porquê. Que esses dois estão primeiro e segundo. Certo? Em terceiro lugar, mestres. Ó, o mestre aqui ele coloca em terceiro, antes do evangelista. Certo? Lá, ó, depois os operadores de milagre. Quem são os operadores de milagre? Por que hoje a gente não vê muito milagre? Porque ninguém está evangelizando mesmo, não. Agora quando começarmos a evangelizar e pregar lá que Jesus cura, que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, breve voltará, você vai começar a ver milagres, né? Quando começar a pregar o evangelho genuíno, puro, não com egocentrismo, aí você vê os milagres. E depois dos dons de curar, dons de socorro e de governo. Quem que governa? Quem que tem que ter misericórdia? Os
Pastores que presidem, tem que ter misericórdia de socorrer, porque não ligam para o André, né? Professor de teologia, ligam lá, pastor João, né? Pastor, me ajuda aí. Ninguém me liga para pedir ajuda, né? Pede para ele. E depois diversos gêneros de línguas, que são para os membros, esse aqui, né? Esse aqui são, em geral, diversos gêneros de língua, dons para os membros, né? Então ali, ó, a mesma lista, só colocando outra ordem. Por que apóstolo e profeta? O apóstolo é aquele que lançava os fundamentos, ia onde não tinha igreja e lançava fundamento. O profeta é aquele que fiscalizava, né? Ele pregava, ele ensinava também. Aí nós temos que entender outro ponto. AT e NT, né? Aqui, ó, Novo e Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o ofício de profeta. Inclusive você poderia aprender a ser um profeta na escola dos profetas. No Novo Testamento nós temos o dom. Nós temos o dom ministerial aqui, e nós temos o dom de manifestação. Manifestação. Por quê? Tanto o dom ministerial quanto o dom espiritual, o dom de manifestação são dons espirituais. Ninguém se torna um profeta se não tiver dom espiritual, né? Então todos esses dons são espirituais, é o Espírito que concede. Tem até um texto aqui, depois a gente vai ler, que é o Espírito quem concede. Então todos são espirituais. Só que um é ministério e o outro é manifestação. Então eu posso estar numa igreja, o poder de Deus descer e manifestar através de mim uma profecia. Não quer dizer que eu sou profeta, não sou profeta, eu tenho um dom que manifestou na minha vida e que se manifesta às vezes quando Deus quer. Agora quem é profeta, ele tem um ministério reconhecido, ele é aquele que orienta a igreja através da palavra, então ele é um ensinador também. Lembra lá, eu falei do caso aqui do rapaz que tinha 4 filhas, profetiza, e nenhuma foi usada, está lá em Atos 19, 20, não lembro bem, acho que 20. E depois veio o profeta, e Deus usou o profeta para falar com Paulo. Então manifestação é em momentos. Agora profeta é ministério, em todo tempo ele tem uma palavra profética às vezes para Deus, para as pessoas, né? Perdão. Todo tempo que eu digo é que ele tem um ministério, não é toda hora ele está profetizando, está dizendo assim diz o Senhor, não. É que ele tem o ministério, não depende de uma manifestação. Ele tem o ministério, tá certo? Esses são os profetas, por isso que a Bíblia fala que a igreja de Antioquia estava estruturada no ensino lá dos profetas e dos mestres, que os dois grupos ensinavam na igreja. Inclusive Ágabo veio e trouxe orientações, então era um grupo que ensinava. Em Efésios você vai ver dois textos que diz que a igreja está fundamentada nas duas colunas do apóstolo e do profeta. Você pode ler o livro, tem 5 capítulos, né? Então leia lá que você vai entender isso. 6 capítulos, né? Tem Efésios. Então você vai observar que eram duas colunas, né? Profetas e apóstolos. Evangelista é aqueles que buscavam, né? Pastores, ele apacenta, ele cuida. E o doutor, ele ensina, ele vai no pormenor e ensina a palavra. Muitas vezes os pastores são os mestres também, mas não é regra, tá certo? Às vezes pode ter pastores que não tenham este dom de mestre. E presbitério, por que eu digo que presbitério é esses 5 dons? Porque o próprio Paulo disse, eu sou evangelista, aqui ó, dos gentios. O João disse, eu sou presbítero. Pedro disse, eu sou presbítero. O que eles eram? Eles eram apóstolos. Então, presbitério na Bíblia são esses ministérios. Aí vem aqui o de diácono, né? Que é a base, que é os serventes. Servente, o pedreiro e o dono da obra. E o serveiro e o gerente, né? Não é dono da obra, dono da obra é Jesus, né? Então tem o servente, o pedreiro e o mestre de obra, né? O engenheiro. Então, essa é a base bíblica, tá certo? E tem os alcances, que depois eu vou tirar foto aqui, irmãos, para os irmãos. Eu deixei aqui marcado
essa Bíblia fala de episcopologia, né? O estudo dos ministérios. Na Assembleia de Deus tem, assim, ó, vocês já não vão lá que ele é profeta. Aí tem a consagração de profeta. Não, na Assembleia não vai ter consagração de profeta, de apóstolo, nem de doutores. Não existe consagração. A Assembleia de Deus vai usar o título diácono, presbítero, evangelista acima do presbítero, que no meu ver é um equívoco, né? Mas o evangelista vai ser acima do presbítero e pastor. E na verdade tudo faz parte aqui, ó, né? Do presbitério, esses dois, né? Então, o diácono, primeira base, né? Depois vem o presbitério. Isso é que são, por que são menores que evangelista e pastor? Porque diácono e presbítero, eles são regionais. Se eu saio daqui, eu sou presbítero na Assembleia, se eu saio daqui e vou para São Paulo, o meu ministério, o meu presbitério pode ser reconhecido como pode não ser reconhecido. E se eles não reconhecerem, eu volto como membro. Aí eu pego uma carteirinha lá de membro da igreja. Depois posso me tornar um cooperador, um diácono. Faz o caminho de novo. Agora todo pastor tem que ser diácono. Agora sim, a base é essa, porque todos têm que servir. Todos, né? Têm que servir a igreja. Aí evangelista e pastor já é mais fácil de reconhecer, porque é nível convencional, né? Você está convenção, né? Você paga a convenção, paga pelo dom, né? Você paga pelo dom, e daí você é reconhecido, né? Então isso é uma organização de homem, né? Não tem nada a ver com o dom que Deus dá. Isso aqui lembra lá do estudo? 5 virgens prudentes. Isso se nós valorizamos o ministério. Se nós não valorizamos, nós somos insensatos, certo? Irmãos, ó, vai dizer ali o bispo irrepreensível, nós já falamos, marido de uma mulher, nós já falamos, vigilante, já falamos, sóbrio, honesto, já falamos tudo isso aqui, ó. Hospitaleiro, saber abrigar, cuidar. Aqui é um ponto interessante, apto para ensinar, irmãos, isso é importante para o bispo, para o presbítero. Lá, ó, Paulo falou a Timóteo, persiste em ler. Olha a importância de ler aí, ó. Ler a palavra, ler bons livros, exortar e ensinar. Observe que você só pode ensinar se você ler. Então persiste em ler, exortar e ensinar, tem que ter o caminho. Não dado ao vinho alcoólatra, já falando, não espancador ou violento, né? A Bíblia fala não iracundo, né? Então, irmãos, já ouvimos testemunho, né? Da criança falar, papai, mamãe, podemos mudar para cá, para a igreja? Porque aqui na igreja o papai é uma bênção, né? O papai não bate na gente, né? O papai não xinga você. Então, é triste, né? Quando acontece isso, mas às vezes acontece. Não cobiçosos, moderado, não contencioso, olha aí, ó. Não avarento, que ama o dinheiro. Isso aqui nós já comentamos, por isso que eu estou pulando aqui, ó. Que governe bem a própria casa, isso aqui é importante, né? Governar bem a própria casa e ter os filhos em sujeição. Irmão, se a gente não cuida bem da nossa família, né? Paulo fala acerca das viúvas, se aquele familiar não cuida das viúvas, é pior que o ímpio. Irmão, se a gente não cuida da nossa família, como que a gente vai querer cuidar das coisas de Deus, né? Governar as coisas de Deus. Então, a nossa família é uma mini igreja, né? A gente é pastor ali. Então, as irmãs são pastoras, certo? Aí tem lá 2 tipos de filhos, né? Jesus, que foi obediente, e os filhos de Eli, que foram considerados filhos de Belial, né? Então o próprio Jesus obedeceu, não? Por que o teu ranhentinho não... Estou brincando. O dia que ele manda na casa, né? Então, até Jesus, que é rei dos reis, né? Aprendeu a obediência, diz lá em Hebreus, né? Que ele aprendeu a obedecer. Por que a gente não... importante, não neófito. Ou seja, a pessoa aceita Jesus 1 ano, só porque ele desenvolveu ali um pouquinho dentro de uma área teológica, vamos dizer assim, já coloca ele para pastor. Isso é errado. Aonde que alguém desenvolve maturidade em 1 ano, né? Impossível. Certo que a maturidade não vem por causa de tempo de igreja também. Tempo de igreja não significa maturidade. Mas 1 ano é um novo convertido. Nenhum discípulo tiver autorização para pregar, depois eles só tiveram autorização entre o ministério de Cristo, mas Jesus dando orientação, e depois de 3 anos e alguns meses que Jesus mandou eles, e ainda tiveram que receber o Espírito Santo, né? Então, o neófito é aquele novo convertido, tá certo? Não devemos dar cargos assim de presbitério a eles,
episcopo, porque isso vai trazer um orgulho, né? Ó, eu com 2 anos de igreja me tornei um pastor. E aparece pastores de tudo quanto é tipo, né? A gente sofre, luta, né? Para chegar um diaconato, um presbitério, daqui a pouco tem alguém que se converte ali, 2 meses depois já chama pastor, só porque foi da banda tal, né? Ah, que miséria é essa, né? Tá a vida inteira sofrendo ali. Depois para tirar esse cargo é difícil. Depois que dá o... Bom, tem gente que eu vi fazendo isso, às vezes já desviou um monte de vezes, aí daqui a pouco aparece com o título de presbítero, porque ele falou que era presbítero. Isso aconteceu até na minha família, né? Um primo lá não foi consagrado a nada, nunca foi consagrado a nada, né? Criou uma carta lá, que acho que ele tirou, não sei da onde, acho que ele fez na mão, uma carta lá, o pastor ainda ajudou ele, o pastor ajudou, recebeu, levou ele depois de um tempo ao presbítero, ficou conhecido como presbítero, mas o próprio pastor falou para mim, olha, ele veio com uma carta tão bichuruca lá, não sei da onde, dizendo que era presbítero. Ele que fez, eu conheço meu primo, né? Ele nunca foi consagrado nem a diácono. Enganador. Infelizmente não está naquela, porque precisa tirar isso da vida dele, né? E então tem muitos assim, né, que começa a dar título de pastor. Mas daí André, né? Discernimento da igreja. Sim. O pastor quis ajudar ele, porque ele tinha a palavra, ele pregava muito, sabe? Ele tinha o conhecimento, então o pastor quis ajudar, mas ele não se ajudou. Olha lá, convém também tenha bom testemunho. Os pastores evangelistas, eu já falei aqui, ó, os apóstolos para os irmãos, são os amigos aqui, ó, o ministério são os amigos do esposo, que é as 5 virgens, tá certo? Já ensinei isso para vocês. Evangelista, está mostrando aqui o que é um apóstolo, o que é um profeta, né? O que é um evangelista, e temos os dons ali distribuídos, né? Aqui, ó, está aqui o texto de Atos 20 e 28, na página 114. Já vou encerrar, já deu nosso horário ali, 10 e 5. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Olha quem constitui. É o pastor presidente? Com todo respeito aos pastores presidentes. É o pastor local? Tenho todo respeito a todos os pastores locais. Mas não é eles quem constitui. É Paulo que está falando isso aqui, né? Quem constitui é o Espírito Santo, e tem pastores, tem presidentes que estão querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Então isso é triste nos dias atuais. Então temos que ler a palavra para esse povo e pregar. Porque tem pastor que, se você não fizer o que ele quer, ele não te leva a nada. Esse é um grande problema hoje. Por mais que vocês tenham um testemunho bom, você tenha o dom, tenha o chamado, ele veja isso em você, mas ele não te leva porque ele quer que você cumpra o que ele quer. Isso é ego, né? Para massagear o ego. E é complicado. Tem pastores que só porque vê dízimo alto já leva, já consagra. Aí teve um que disse assim, né, só porque ele era bem de vida, o pastor dizendo, porque assim, ó, você chamou de obreiro, eu não sou obreiro, mas tem cheiro de obreiro. Tem cheiro. Só porque ele ia alugar um espaço lá da casa dele para ganhar, porque cobrou de uma igreja que não tinha nem 3 membros, cobrou R$700 de aluguel, no tempo que o aluguel normal era 500, 400. Olha o cheiro de obreiro, né? Às vezes ia com arma na cinta, não é policial lá, mas tinha arma. Olha o cheiro de obreiro, né? Só deu problema. Só deu problema lá. Foi um problema, tinha que tirar a igreja dali porque já era um liberal, né? Ele queria ser o dono da igreja, né? Porque estava num lugar que ele construiu. Então, tem pastores que infelizmente, ó, não é porque tem o cargo lá, tem pastor isso, pastor aquilo, é que tem visão de Deus. Muitos não têm mais visão de Deus, infelizmente. Olha lá, ó, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então é Jesus, através do Espírito, quem constitui, não é homem nenhum. Pastores ali vai dizer, né? Aí usa o texto de Pedro aqui, ó, né? Que deve pastorear. Olha lá, ó, primeiro lugar, deve pastorear com cuidado, apacentai. Não deve ser por força, tem que ser voluntário, né? Que seja segundo você queira. Não por torpe ganância, né? De ânimo pronto. Irmãos, eu ouvi muito dizer assim, ó, se o teu pastor te pedir para você fazer algo, é a voz de Deus. Às vezes não é, irmãos. Às vezes não é, sério mesmo, a gente tem essa espiritualidade, né? Se o pastor quer que você dirija a igreja, vai porque é Deus falando.
Será? Pode não ser se não for meu chamado. Daí por muitos acham usarem esse termo aí, arrebento com a igreja, porque eles não têm dom, não têm chamado, eles começam a ver às vezes dinheiro entrando, acha que pode tudo, daí começa a vir escândalos, né? Começa a vir desvio de dinheiro, começa a vir problemas, porque ele não teve a humildade às vezes, porque todo mundo quer carga, não teve a humildade de dizer, não pastor, eu não sinto que seja de Deus. Está lá, se você ler 1 Pedro 5, você vai ver que seja conforme você queira, ou seja, voluntário, você tem que querer. Deus não vai forçar você a nada, Deus não força. Deus tem um chamado forte, e quando Deus tem esse chamado, você entende. Aí quando o homem chega, ele chegou em segundo lugar, porque Jesus já chegou primeiro para te falar. Agora tem gente que não tem chamado nem para cuidar de carro, não está pastoreando igreja. Então aí fica difícil, né? Então, temos que ser bíblicos. Mas infelizmente, como ele falou, a gente gosta de criticar a católica porque tem tantas coisas, mas nossa, tem tantas coisas também que precisa melhorar, né? Tantas coisas que não está dentro do eixo, do que a palavra fala. E nós vamos ensinando e procurando orientar aqueles que Deus coloca na nossa frente, né? Para que se cumpra a vontade de Deus.